Atenção agora para o depoimento do médico Luiz Garnica. Deixa eu te contar, ele fez revelações importantes. Quem que é o Luiz Garnica, Passaia? Aquele médico que é acusado de ter matado a Larissa Rodrigues, uma professora de Pilates, que foi envenenada. Ele está preso, a mãe dele, a dona Elizabeth, também está presa. A polícia acredita que os dois, mãe e filho, acabaram arquitetando a morte da esposa e da nora. O Luiz Garnica, ele chegou para o delegado e falou o seguinte: olha, naquela noite que ela morreu, ela tinha acabado de descobrir que eu tinha uma amante. Eu confessei para ela que tinha uma amante. Aí nós brigamos e eu saí de casa e fui ficar com a minha amante. Eu acho que ela sabia disso. Os investigadores, eles têm uma desconfiança. Vamos ver se você que está me assistindo aqui agora concorda com o que o delegado pensa. O delegado, ele tem uma desconfiança. Bom, pode ser que ele esteja falando a verdade, né? O depoimento dele pode ser real. Mas pode ser também que, orientado por um advogado ou não, ele esteja tentando criar um álibi ou uma história para a justiça se convencer de que foi ela que tomou veneno. Você entendeu qual que é a pegadinha aí? O cara fala: não, eu tinha acabado de falar que eu não queria mais ficar com ela, que eu estava com uma amante, inclusive eu briguei, falei: tô indo lá ficar com a minha amante. Aí ela ficou desgostosa da vida, foi lá e tomou veneno. Ela tirou a vida dela porque sabia que eu iria me separar. Ele está falando a verdade ou ele tenta convencer a justiça de que a Larissa tirou a própria vida, quando na verdade foi ele que matou? O que é que a polícia vai entender depois desse depoimento? É o que todo mundo está se perguntando agora. Vamos ver. No depoimento, Luiz Garnica fala que tinha um relacionamento com a amante e que tinha ido ao cinema com ela na noite em que a professora Larissa morreu. Eu tinha que contar com uma moça, né? E eu fui no cinema. Eu me arrependo, que eu fiz, lógico, né? Eu amo minha esposa, nunca mais me dela, não pode ser alguma amor da minha vida. Essa noite você passou fora? Eu não dormi em casa. Luiz Garnica conta que a esposa tinha descoberto o relacionamento extraconjugal, mas que ele não tinha intenção de terminar o casamento. E ela tinha descoberto faz uma semana. E ela tinha me pedido, né, para escolher essa moça e o ex-namorado dela, para eu escolher no Instagram, né, e nas redes sociais. Eu falei para ela que eu precisava resolver isso no meu tempo. Né? Por quê? Porque eu tinha medo, às vezes, dessa moça, às vezes tem uma foto, alguma coisa mandar pra ela e eu não queria magoar mais. Eu já queria terminar com tudo, eu não queria mais nada com ela, né? Mas eu tinha medo dela fazer alguma coisa. Então, até a última mensagem que eu falei pra ela, eu falo: amor, deixa que eu vou resolver as coisas, deixa eu resolver no meu tempo, a gente tá passando por muita coisa. Eu preciso resolver as coisas. Ao delegado, o médico diz que um dia antes da morte de Larissa, a mãe dele, Elizabeth, esteve no apartamento com a nora. A sua mãe ficou lá até que horas? Eu não sei, eu acho que ela não falou que eu tinha lá. Ela foi ficar com ela. Sua mãe falou posteriormente. Na última quarta-feira, a estudante apontada como amante de Luiz Garnica prestou depoimento. Ela contou aos investigadores que o médico se preocupava com a divisão de bens em caso de divórcio com a professora. A polícia suspeita que Larissa morreu depois de pedir a separação, ao ter descoberto a relação extraconjugal do marido. O laudo toxicológico indicou a presença de chumbinho no corpo dela. Ela teria sido envenenada aos poucos. A sogra é apontada como a última pessoa a ver a professora de Pilates antes de morrer. A polícia também suspeita que a irmã do médico, Natália Garnica, de 42 anos, também possa ter sido envenenada. Natália foi encontrada morta pela mãe Elizabeth Arrabassa em fevereiro. Os investigadores apontam que as circunstâncias da morte dela foram bem parecidas com as de Larissa. Por isso, foi autorizada a exumação do corpo de Natália para exames. O advogado de defesa de Elizabeth, Bruno Ribeiro, diz que a exumação é importante para a defesa. A polícia tenta fazer crer que os acusados, os investigados, na verdade, têm relação com os dois fatos. Então é muito importante para a defesa ter acompanhar essa exumação, ver o resultado dessa exumação, porque, óbvio, se tiver alguma relação, isso pode prejudicar. Mas também, se não tiver nenhuma relação, isso demonstra que eles podem aqui sim estar sendo injustamente acusados de um crime grave. O médico Luiz Garnica está preso temporariamente, assim como a mãe dele. Os dois tiveram pedidos de habeas corpus negados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e respondem ao inquérito por homicídio qualificado.
A situação de saúde da dona Elizabeth hoje ela é bem precária, tá? Ela está em uma cadeia pública onde a gente não tem, diferente de um centro de detenção provisória, tá? Que não tem atendimento médico, não tem atendimento de dentista, ela tem a saúde extremamente fragilizada, com inúmeras doenças como Parkinson, diverticulite, entre várias outras, é cardiopata. Então a gente está tentando colocar ela em uma prisão domiciliar para que ela fique à disposição da justiça, mas domiciliarmente, e a gente está aguardando o decurso das investigações justamente para esclarecer isso. A justiça, quando pediu para que o corpo da irmã do médico seja exumado, é para saber se ela também foi envenenada. Porque daí fica pior ainda para o médico, a situação dele e da mãe dele, né? Exatamente, por isso que a autoridade policial, depois que recebeu o caso da professora Larissa, né, e viu que era envenenamento, e aí eles desconfiaram também, e aí pediram a exumação. E agora vai passar por exames para saber se realmente ela foi envenenada também ou não, Passaia. E o médico está tentando dizer agora que a Larissa, de repente, tomou veneno por conta própria. Mas se a irmã dele também morreu envenenada, fica mais difícil dele emplacar essa história. Porque como é que duas pessoas tomariam veneno na mesma família? Duas pessoas se suicidariam por motivos diferentes, com o mesmo motivo, do mesmo jeito. É difícil da justiça acreditar, né? É difícil. Se por um acaso a irmã dele também foi envenenada, vai ficar muito mais complicado, tanto para a dona Elizabeth, que é a mãe do médico, quanto para o médico, não é? Exatamente, aí vai complicar a situação, vai responder por mais um crime. E aí uma outra questão, com certeza a autoridade policial está convocando testemunhas, amigas da Larissa, né, para perguntar do comportamento dela. E nós vimos também em várias mensagens, ela não fala em tirar a vida, né? Então é tudo muito estranho, querendo achar que o delegado é trouxa, né? Eu fico imaginando, se for verdade que as duas meninas morreram, quem são essas pessoas? Quem é esse médico e a mãe dele? Que tem coragem de envenenar a própria filha, a própria esposa, a própria nora, a própria irmã? Quem são esses dois? É tudo muito tenebroso.